Bem-vindo ao Momento Notícias, o seu canal 360 graus de informação, onde política, economia e meio ambiente se cruzam sem filtros e sem maquiagem. Hoje, o assunto é explosivo e está mexendo com o mundo inteiro. Donald Trump expõe o Brasil em plena COP30. O ex-presidente americano usou suas redes sociais para atacar o governo brasileiro, acusando o país de destruir a Amazônia para abrir uma rodovia de 4 faixas, a polêmica Avenida Liberdade, no Pará, justamente o estado que cedia o evento climático mais importante do planeta. Trump chamou o projeto de um escândalo ambiental, citando dados da Fox News que falam em mais de 100 mil árvores derrubadas. Mas o governador Helder Barbalho reagiu com força, dizendo que Trump deveria apresentar soluções reais em vez de postar tweets. E lembrou que o desmatamento caiu historicamente nos últimos anos. E agora, o mundo está dividido. De um lado, Trump tenta mostrar que o Brasil é o vilão ambiental da década. Do outro, o governo brasileiro se defende dizendo que está fazendo o que os países ricos nunca fizeram: crescer e preservar ao mesmo tempo. Mas por trás dessa troca de acusações, existe uma pergunta que ninguém quer fazer. Será que Trump realmente se preocupa com o planeta ou está apenas jogando para a plateia global, tentando retomar protagonismo político às custas da Amazônia? E mais, até que ponto o Brasil pode se dizer verde enquanto aprova obras que avançam sobre comunidades tradicionais e áreas sensíveis da floresta? Fica a dúvida. Estamos diante de uma vergonha mundial ou de uma guerra política disfarçada de discurso ambiental? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a sua voz é parte do debate. Esse é o Momento Notícias, girando o mundo da política e do meio ambiente sem medo da verdade. Bem-vindos ao nosso espaço de análise. Hoje, nosso foco vai para um momento um tanto tenso durante a COP30 que aconteceu lá no Pará, né? O que acendeu o pavio foi um comentário do Donald Trump na rede social dele sobre a construção da chamada Avenida Liberdade. É um projeto de infraestrutura grande, justamente no estado que sediava o evento. Bom, a nossa conversa aqui parte dessas informações que circularam na época, a crítica do Trump e, claro, a resposta brasileira. E a questão que nos divide aqui é a seguinte: esse ataque do Trump à rodovia no Pará, bem no meio da COP30, foi um alerta pertinente sobre as contradições ambientais do Brasil? Ou foi, no fundo, mais uma jogada política, talvez hipócrita, de alguém com um histórico ambiental, bom, bem complicado? Eu vou argumentar que, apesar da origem ser controversa, sim, a crítica dele acaba jogando luz sobre desafios bem reais da nossa política ambiental na Amazônia. E eu, por outro lado, vou defender que essa crítica não passa de oportunismo político mesmo, e uma dose bem grande de hipocrisia. Ela convenientemente ignora tanto os avanços recentes do Brasil, especialmente do Pará, na redução do desmatamento, quanto o próprio legado ambiental, para dizer o mínimo, questionável de quem fez a crítica, né? Perfeito. Bom, começa então colocando o meu ponto de vista. Não dá para ignorar o histórico do Donald Trump com o meio ambiente, certo? A saída dos Estados Unidos de acordos climáticos-chave, o enfraquecimento de leis ambientais por lá, tudo isso está na conta dele. Eu reconheço essa ironia logo de cara, mas se a gente conseguir deixar a figura do Trump um pouquinho de lado, só por um instante, a crítica que ele fez sobre a Avenida Liberdade toca num ponto sensível, sabe? E é um ponto real. A gente está falando de construir uma rodovia de 4 pistas, com canteiro central e tudo mais, ali no estado que sediava a maior conferência do clima do planeta. O Trump citou uma reportagem da Fox News que falava em mais de 100 mil árvores derrubadas. Aqui no Brasil, os críticos do projeto falam em algo como 72 hectares de florestas suprimidos. Para a gente ter uma ideia, isso é quase 72 campos de futebol de mata nativa. E talvez o ponto mais crítico seja esse: levantam dúvidas bem sérias sobre se as comunidades tradicionais locais foram bem devidamente consultadas. É um direito garantido por lei e, assim, fundamental quando a gente fala de projetos que afetam territórios e modos de vida. Para mim, isso meio que escancara uma vulnerabilidade, uma
Uma contradição do Brasil bem na hora em que o país tentava se projetar como líder na agenda climática. É quase um sintoma daquela dificuldade histórica de alinhar o discurso do desenvolvimento com a prática da sustentabilidade na Amazônia, ainda mais com todos os olhos do mundo voltados para cá, né? Olha, eu vejo isso de uma forma completamente diferente. Para mim é impossível separar a fonte da crítica em si, neste caso. A hipocrisia do Trump nesse tema é monumental. Como é que a gente leva a sério uma preocupação ambiental vinda de um líder que ativamente trabalhou contra os esforços climáticos globais e dentro do próprio país dele? O contraste entre o que ele cobrou do Brasil e o que ele fez ou desfez nos Estados Unidos chega a ser cômico, se não fosse trágico. Isso me faz questionar, na raiz mesmo, qual a motivação real dessa postagem. Um interesse súbito e genuíno pela Amazônia? Difícil acreditar. Ou foi uma tentativa clara de usar a COP30 como palco, criar um tumulto, minar a imagem do Brasil e talvez tirar uma casquinha política num evento de importância mundial? Eu acho que a resposta do governador do Pará, o Hélder Barbalho, foi na mosca. Ele não só rebateu a crítica, como fez questão de jogar na mesa os dados da queda histórica do desmatamento no estado. E ainda provocou o Trump, né? Desafiou ele a apresentar soluções reais para o clima, em vez de ficar postando tweets. Minha leitura é que a crítica do Trump foi totalmente seletiva. Ele pegou um projeto específico, essa Avenida Liberdade, e tentou transformá-la num grande escândalo ecológico para a mídia, ignorando de propósito qualquer esforço ou resultado positivo mais amplo do Brasil e do Pará especificamente, na luta contra o desmatamento. Foi pinçado a dedo. Entendo perfeitamente a ênfase na figura do Trump e nas suas prováveis motivações, claro. Mas será que focar tanto no mensageiro não nos desvia um pouco do essencial? Essa discussão mensageiro versus mensagem é antiga, a gente sabe, mas aqui me parece que desqualificar a crítica só por causa de quem a fez pode ser um jeito de varrer um problema real para debaixo do tapete. Mesmo que o Trump seja a última pessoa com moral para falar de meio ambiente, e eu concordo que o histórico dele é péssimo, a questão que foi levantada sobre a Avenida Liberdade, especialmente os pontos sobre o impacto ambiental direto, os tais 72 hectares, e a suposta falta de consulta adequada às comunidades, isso merece ser olhado com atenção. Ignorar isso só porque veio do Trump é fechar os olhos para uma vulnerabilidade que, sim, afeta a imagem e a coerência do Brasil na COP30. A existência desse tipo de projeto com essas características, acontecendo ao mesmo tempo em que se assume um discurso de liderança climática, isso gera ruído, gera questionamento, aqui dentro e lá fora. Não tem muito como fugir disso. Lamento, mas aí eu discordo frontalmente. Para mim, neste caso específico, o histórico e a motivação política óbvia do Trump não são só um detalhe. Eles invalidam a crítica como crítica ambiental legítima. É tática política pura e simples. É usar a Amazônia, que é um tema sensível globalmente, para desviar o foco, para criar constrangimento para o país anfitrião da COP e para gerar manchete. Veja bem, a resposta do governador Barbalho não foi negar a obra. Ele não disse essa avenida não existe ou algo assim. Ele contextualizou. Ele contrapôs a crítica pontual com dados de um cenário maior, a redução do desmatamento no estado. Essa é a resposta que se dá a uma provocação política, não a um debate ambiental sério e bem intencionado. Tentar tratar o que o Trump falou como se fosse um alerta ambiental genuíno dá a ele uma credibilidade que ele nunca construiu nessa área. É, na minha opinião, morder a isca. É um ponto forte esse da contaminação da mensagem pela fonte. Mas vamos tentar isolar um objeto por um instante, a tal Avenida Liberdade. O governo do Pará defende o projeto como modernização, como algo necessário para a mobilidade urbana de Belém, da região metropolitana. É um argumento de desenvolvimento local, tem o seu peso, claro. Só que o timing e o local são cruciais aqui. Uma obra dessa magnitude, que envolve
segundo as denúncias, a derrubada de uma área considerável de floresta, aqueles 72 hectares que eu mencionei, e que carrega essa sombra da falta de diálogo com as comunidades afetadas justo na hora da COP30. Isso inevitavelmente vira um símbolo negativo, materializa de forma muito visível aquela dificuldade que o Brasil historicamente tem em conciliar os grandes projetos de infraestrutura na Amazônia com um discurso e uma prática de sustentabilidade que convençam, especialmente quando se está na vitrine global, como foi o caso. Não se trata só dos números totais de desmatamento estarem caindo ou não, mas da coerência percebida entre o que se diz e o que se faz em projetos emblemáticos como esse. Entendo a força do símbolo, claro, mas será que essa análise não corre o risco de ser um pouco simplista? Você considerou a perspectiva de quem vive ali, de quem precisa dessa infraestrutura no dia a dia? Óbvio que o projeto virou um para-raios de críticas na COP, mas ele precisa ser visto no contexto mais amplo das necessidades reais de mobilidade, de logística, de modernização do Pará. É um estado amazônico gigantesco, com desafios de infraestrutura enormes. As críticas pontuais ao projeto, e algumas podem até ter fundamento técnico ou processual, não estou negando isso, não deveriam, na minha visão, apagar ou esconder os avanços gerais na redução do desmatamento, que o próprio governador afirma serem históricos e estarem acontecendo em larga escala. Talvez essa Avenida Liberdade seja justamente um exemplo doloroso, talvez, das escolhas complexas que a Amazônia enfrenta todo dia. Como equilibrar a necessidade de desenvolvimento econômico e social com a urgência da conservação. Isolar esse projeto e pintá-lo como um retrato fiel e único da política ambiental local é uma redução que serve muito bem a uma crítica externa oportunista como a do Trump, mas que talvez não faça justiça à complexidade da gestão de um território como a Amazônia. Mas eu não estou convencida de que o impacto na percepção internacional possa ser minimizado dessa forma. Ele foi real e irrelevante. A jogada do Trump, explorando o que viu como uma ferida exposta, obras que avançam sobre áreas sensíveis, com processos questionados, foi, sim, eficaz em arranhar a imagem do Brasil como anfitrião da COP30. Ele conseguiu, goste-se ou não dele, expor uma contradição interna para um público global que está cada vez mais atento à questão climática e ao destino da Amazônia. A crítica dele encontrou eco não só por causa da figura polêmica que é, mas porque tocou em preocupações legítimas e pré-existentes sobre o modelo de desenvolvimento que ainda prevalece em partes da região. O simples fato de uma figura como Trump ter conseguido capitalizar em cima disso mostra o quão sensível é o tema e o quão vulnerável o Brasil fica a esse tipo de ataque quando existem essas aparentes inconsistências entre o discurso e a prática. Eu já vejo por outro ângulo, acho que a repercussão internacional foi sim desproporcional e inflada justamente por ter sido turbinada por uma figura midiática e controversa como o Trump. Ele pegou um caso específico, talvez até isolado em termos de escala ou impacto, se a gente comparar com o quadro geral da Amazônia ou mesmo do Pará, e usou a plataforma imensa que ele tem para transformar isso numa manchete global. A percepção internacional, no meu entender, deveria se ancorar muito mais nos dados gerais, sabe? Nos números consolidados de desmatamento que, segundo as autoridades locais, como o governador Barbalho, estavam em queda expressiva e menos em polêmicas pontuais que são exploradas politicamente por atores externos com suas próprias agendas. O mundo cobra a coerência do Brasil e com razão. Mas essa cobrança exige também uma análise séria do filme completo, das tendências, dos esforços que estão sendo feitos e não só daquela foto específica que o Trump quis destacar para causar barulho. A crítica dele nesse sentido acabou mais distorcendo do que esclarecendo a realidade complexa do Pará e do Brasil naquele momento específico da COP30. Bem, tentando sintetizar minha posição aqui, eu continuo achando que, independentemente das intenções ou da falta de credibilidade de Donald Trump, o episódio da Avenida Liberdade durante a COP30 funcionou como um alerta importante. Ele expôs, de forma crua, os desafios que o Brasil ainda tem pela frente para realmente conciliar seus objetivos de desenvolvimento com a necessidade urgente de preservação na Amazônia. E mais do que isso, sublinhou como é crucial ter transparência total e um processo de consulta efetiva
real mesmo, com as comunidades locais em grandes projetos de infraestrutura. Ainda mais quando o país está sob os holofotes internacionais, pleiteando um papel de liderança climática. A crítica, mesmo vinda de onde veio, tocou num ponto sensível e real das nossas contradições. E reforçando o meu ponto de vista, para mim a crítica do Trump foi essencialmente um ato de hipocrisia movido por cálculo político. Vindo de alguém com um passado ambiental tão problemático, a fala dele claramente buscou usar uma situação específica, a obra no Pará, para criar um incidente diplomático e midiático. Foi uma tentativa de desviar o foco dos avanços reais que o Brasil e o estado do Pará, segundo defendido pelas autoridades locais, estavam conseguindo na redução do desmatamento. Usou a Amazônia como palco para seus próprios interesses, e isso não pode ser confundido com uma contribuição séria para o debate ambiental que a gente precisa ter. Foi ruído, não sinal. Fica bem claro, então, que esse embate todo, a crítica do Trump, a resposta brasileira, a polêmica em torno da avenida, joga luz sobre aquela tensão quase universal, né? Mas que é especialmente aguda na Amazônia, a tensão entre as metas de desenvolvimento econômico e as demandas por conservação ambiental. É um dilema global, mas que ali se manifesta com uma intensidade e uma complexidade únicas. Exatamente. E toda essa discussão mostra como projetos específicos de infraestrutura, mesmo que sejam defendidos localmente com argumentos de progresso ou de necessidade, podem rapidamente se tornar calcanhares de Aquiles na imagem internacional de um país. Isso acontece independentemente das tendências ambientais mais amplas estarem melhorando ou dos esforços de preservação que possam estar ocorrendo em outras frentes. Um único projeto pode virar símbolo e janela de vulnerabilidade. Concordo. E isso significa que uma avaliação completa dessa situação toda exige mais do que apenas olhar os detalhes técnicos ou os impactos da Avenida Liberdade, por exemplo. É preciso considerar o contexto maior das políticas ambientais brasileiras, analisar os dados gerais de desmatamento com cuidado e, fundamentalmente, tentar entender as motivações e os históricos dos diferentes atores que entram nesse debate, desde o governo local, passando pelas comunidades até críticos internacionais como Trump. Sem dúvida. E analisar essas diferentes perspectivas, esses vários ângulos da questão, como a gente tentou fazer aqui, é o que permite uma compreensão um pouco mais profunda, mais nuançada, talvez. Ajuda a entender melhor como o Brasil e, na verdade, o mundo todo lida com essas complexidades onde a política, a economia e o meio ambiente estão tão interligados. Certamente há muito mais camadas a explorar nesse cenário intrincado da Amazônia e seu lugar no debate climático global.